Você conhece a Bíblia? Consegue entender quando lê? Muitas pessoas têm dificuldades em compreender a Bíblia. E eu também já tive bastante dificuldade, sabiam? Por isso trago o quadro Conhecendo a Bíblia. E hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre essas verdades. Eu sou Roberta de Jesus, bacharel em Teologia, e trago para vocês o quadro Conhecendo a Bíblia Sagrada. No livro de 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, está escrito: Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Pois é, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi inspirada pelo próprio Deus. E nós precisamos ter fé para entender e trazer como verdade tudo que nela está contido. A Bíblia está dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos 39 livros, que estão subdivididos em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então, dentro dessas 5 divisões, temos 39 livros, e o Novo Testamento tem 27 livros. Então, vamos encontrar no Novo Testamento os Evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos. Vamos encontrar as epístolas, que também chamamos de cartas, e encontraremos o livro das escatologias, que é o livro das últimas coisas. A Bíblia Sagrada tem o propósito de revelar Deus e revelar os seus propósitos eternos para toda a humanidade. Assim como a Bíblia também tem o propósito, o objetivo de estimular toda a humanidade a confiar na obra salvadora de Jesus Cristo. Com isso, a Bíblia tem 3 objetivos principais, que é a salvação do homem, conduzir o ser humano à consciência de uma condição de pecador e a necessidade de remissão por meio do sacrifício de Cristo para a salvação da morte eterna. Ou seja, conduzir que o ser humano entenda o sacrifício da cruz e a maneira, a forma que ele pode alcançar essa salvação. E é através da Bíblia que a gente fica entendendo essas questões. A Bíblia também está aqui para capacitar os cristãos a viver em santidade, como eu falei, que está escrito lá em 2 Timóteo. Então, a Bíblia está para capacitar os cristãos a viver em santidade, instrui, habilita os cristãos a viverem segundo a vontade de Deus. E a Bíblia está aí para nos ensinar a glorificar a Deus, despertar o louvor, a exaltação, falar e lembrar da divina Trindade. Na Bíblia você não vai encontrar o termo Trindade, mas você vai encontrar o Pai e o Filho e o Espírito Santo, todo o tempo presente na Bíblia Sagrada. Eles são o protagonista da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se revelam ao longo de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Está presente desde Gênesis até Apocalipse. Ao longo dos nossos estudos, vamos conhecer alguns autores da Bíblia, mas tendo em mente que o próprio autor da Bíblia
É Deus que deu a inspiração ao homem para colocar as palavras que estavam no coração dele, para que a humanidade pudesse contemplar tudo isso, todo o amor de Deus na vida de cada um. Estudar a Bíblia não é uma missão muito fácil, porque é um livro bastante extenso e requer bastante cuidado, bastante atenção, para que não seja interpretada de forma herética, ou seja, para que não venhamos cometer heresias na palavra de Deus. A Bíblia tem N divisões. Se formos parar para estudar a parte teológica, vamos estudar vários contextos, vamos estudar a história, vamos estudar a forma literária a qual ela é escrita, vamos estudar a parte teológica que fala de religião, que fala na questão de Deus. Então, a Bíblia é um livro bem amplo e deve ser estudada com bastante cuidado. É o único livro que a gente lê, que podemos ler com o autor do nosso lado. E na Bíblia está contida várias doutrinas. Mas o que eu trago como doutrina não é aquilo que você entende. Eu congrego em tal igreja, eu vou para tal igreja. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da doutrina da Bíblia, que significa ensino. Doutrina vem de ensino. Então, quando eu falar a palavra doutrina, eu não estou me referindo a nomenclaturas de igreja. Quando eu falar doutrina, eu estou me referindo à própria Bíblia, à própria palavra de Deus. E nela você vai encontrar várias divisões, por exemplo, a bibliologia, que é a doutrina das escrituras. Quando você passa a estudar a bibliologia, você vai estudar livro por livro, você vai saber quando eles foram escritos, a época, as passagens bíblicas que testificam a veracidade da própria Bíblia, entre outras coisas. A teologia própria, que é a doutrina de Deus, os ensinos a respeito de Deus. Então, é de uma forma organizada. Vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, falando sobre essas coisas. Cristologia, que é a doutrina de Cristo, onde é que a gente pode encontrar na Bíblia, né, as passagens que apontam a Cristo, que falam sobre Cristo, sobre a vida dele, sobre a vinda, sobre o retorno dele. A pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, onde é na Bíblia que eu sei que está falando sobre o Espírito Santo, que comprova a veracidade, que traz como verdade a questão do Espírito Santo, entre outras doutrinas. Ou seja, a Bíblia é um livro de doutrinas, é um livro de ensino, ok? Assim como todo livro tem um tema central, a Bíblia também tem um tema central. E o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. É nele que está centralizado todo o enredo, todo o contexto. Desde o início, ele já está lá. E hoje nós esperamos o seu retorno. E a Bíblia fala a respeito dessas coisas. A Bíblia fala de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo e das coisas que estão por vir. A Bíblia foi escrita por um período de tempo que abrange mais de 1.600 anos. Foi escrita por mais de 40 autores, por uma média de 40 autores ou mais. E mesmo dessa forma, sendo escrita ao longo de 1.600 anos e por mais de 40 autores, ela é um livro confiável, que não erra, que não falha. Só para constar, a Bíblia original foi escrita em 3 idiomas: grego, aramaico e hebraico. Apesar de ser um livro extenso e escrito
ao longo de anos e anos e por diversos autores e por várias nações e por vários e ter passado por períodos históricos no qual foi escrito no seu contexto original, na sua versão original, foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego, depois traduzida a outros idiomas. Apesar disso tudo, sabemos e temos a convicção da sua infalibilidade. Ela é infalível. A Bíblia não falha, porque Deus não falha. Ela é inerrante. A Bíblia não erra, porque Deus não erra. Ela é infalível e inerrante. Devemos compreender isso. Toda a Bíblia, durante toda a Bíblia, você não vai encontrar nenhum tipo de contradição. Existem algumas dificuldades internas encontradas por diversos tipos de leitores da Bíblia, sejam eles iniciantes ou sejam eles veteranos. Quais são essas dificuldades? Dificuldade temporal, de tempo. Os acontecimentos descritos nos livros bíblicos ocorreram em épocas distantes da nossa, milênios antes. Por isso que encontramos essa dificuldade de compreender a relação da cultura, daquele tempo, das coisas que aconteciam. Precisamos estudar toda a história de um povo para poder compreender as verdades acerca da Bíblia. Também é uma dificuldade interna a questão geográfica, porque a Bíblia fala sobre a influência do clima, vegetação, terreno na maneira de ser, de viver dos povos bíblicos, como era a questão geográfica da época, o que eles acreditavam, como o solo era cultivado. Todas essas coisas influem na questão geográfica, nas dificuldades internas. Histórico-cultural, principalmente, né? Traz a questão da forma que foi escrito, a realidade da cultura daquele tempo, como era. E aí, para a gente entender nos dias de hoje, quando fala da questão da mulher, quando fala da questão de submissão, quando fala em alguns contextos que as pessoas confundem com os dias atuais. Isso também é uma dificuldade interna. Questão linguística. A Bíblia foi escrita, como eu já falei, nos idiomas hebraico, aramaico e grego. Então, os escritores, ao escrever, submeteram a sua escrita às regras gramaticais, à língua vigente da época, e isso dificulta muito o entendimento das escrituras. E aqueles que não têm o domínio do idioma, de origem, aqueles que não têm essa compreensão de que a forma como a Bíblia foi escrita, a época em que ela foi escrita, com a mensagem que ela quer nos passar, aqueles que não têm essa maturidade para entender essas coisas, aí traz essas dificuldades internas. Uma vez entendido tudo isso, sua linguagem, sua escrita, tempo que ela foi escrita, questões geográficas, questões históricos culturais. Uma vez entendido tudo isso, vamos passar para as partes. Vamos falar um pouco agora a respeito do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. São escritos de Moisés. Segundo alguns teólogos, segundo estudiosos, segundo alguns estudos que eu já fiz, o Pentateuco foi escrito por Moisés. E o que é o Pentateuco? Pentateuco vem de 5, significa os 5 primeiros livros da Bíblia. E nele você vai encontrar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
forma os 5 primeiros livros da Bíblia, assim denominado Pentateuco, escritos de Moisés. Ao ler o livro de Gênesis, por exemplo, podemos nos questionar sobre o que pensava o povo naquela época. Sabemos que eles acreditavam em Deus, mas que também eram cercados de outros ídolos, no qual dedicavam suas adorações. E por isso Deus vem falando aos nossos corações durante todo esse tempo, que Ele é o único Deus e não há outro Deus além dele. Adorar somente o Senhor teu Deus e somente a Ele prestar culto. É importante frisarmos que os nomes citados na Bíblia, vamos ver na Bíblia muitos e muitos nomes, mas os nomes citados não necessariamente são os nomes de nascimento, pois as pessoas, por muitas vezes, recebiam um segundo nome baseado em sua função ou como a sociedade havia, como por exemplo, João Batista. Por ser ele que batizava na região, então ele ficou sendo conhecido como João Batista. Com essa informação em mãos, começaremos a discorrer sobre as questões acerca do Pentateuco. O livro de Gênesis significa princípio, o início de todas as coisas. O Êxodo significa saída, saída de um povo. O livro de Levítico significa levitas e chamou, ou seja, chamou Deus a esse povo. O livro de Números é a contagem do povo no deserto. E o livro de Deuteronômio podemos entender e é visto como recapitulação da lei. Então, no livro de Deuteronômio podemos contemplar a lei sendo recapitulada, ou seja, sendo revista, para que o povo, de fato, não se esqueçam da mensagem que Deus tem trazido, quer trazer e tem trazido aos nossos corações. O que acreditamos nas Escrituras quando falamos da criação e da criação do homem é que o homem foi feito do pó da terra e Deus soprou sobre a narina do homem o fôlego de vida. E assim, da costela do homem foi feita a mulher. E a mulher foi feita através da costela do homem. E ambos, tanto o homem quanto a mulher, foram feitos para se relacionar com o seu Criador. Deus é o Criador. Lá no Éden, Deus visitava o homem a todo final de tarde. Ele conversava com Adão e com Eva, com o homem e com a mulher, todo finalzinho de tarde. E Deus nos fez com esse objetivo. Ele quer que toda a sua criação, toda a sua criatura, venha se relacionar com Ele, ter comunhão. E é importante vocês saberem e praticarem não só a leitura da Bíblia, mas como vocês terem uma vida de oração. A partir do momento que vocês começam a ler a Bíblia, que vocês começam a conhecer sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre os propósitos dele, então somente ler não resolve. Precisamos ler e colocar em prática aquilo que estamos lendo. Na medida que vamos lendo, vamos amadurecendo, vamos nos relacionando com o nosso Criador, vamos criando intimidade. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer intimidade, Ele quer Ele quer nos falar coisas, Ele quer nos contar os segredos ocultos do coração dele. Ele quer falar aquilo que está dentro do coração dele para ser transmitido à humanidade. Hoje temos acesso direto a Deus por causa do sacrifício na cruz. Jesus Cristo morreu por amor a nós.
Ele pagou o preço por nós e ele nos reconciliou com o Pai, para hoje não precisarmos mais de sacerdotes para levar o recado para Deus. Hoje temos liberdade de chegarmos no nosso quarto, trancar nossa porta e despejar o nosso coração diante do nosso Pai. E Ele nos ouve. Ele sempre nos ouve. E por causa da desobediência, no princípio, o homem havia perdido essa comunhão, essa intimidade. Mas Deus é tão bondoso que deu seu Filho amado na cruz e restaurou essa comunhão e restaurou esse relacionamento. Basta querermos nos achegarmos a Ele, buscarmos a Ele, pois a palavra dele tem escrito: buscar-me-ei e me encontrarei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitos questionam em relação ao pecado cometido no Éden. Por que Deus deixou isso acontecer? Aí vem a questão do livre-arbítrio, que muito é confundido com a liberdade de fazer o que quiser, qualquer coisa. A palavra de Deus diz que tudo podeis fazer, mas nem tudo nos convém. E como saber aquilo que nos convém, aquilo que agrada ao coração de Deus? Basta estarmos em comunhão com Ele, basta nos achegarmos a Ele, estarmos na presença dEle. Então, mas o que é verdadeiramente ser livre? O que é isso? Ser livre. Ter liberdade é chegar para Deus e falar aquilo que o nosso coração anseia. Ter liberdade é nos relacionar com o nosso Criador e saber aquilo que Ele traçou para a nossa vida. Conhecer os planos dEle, que são mais perfeitos do que os nossos. E assim, Adão e Eva comeram o primeiro fruto e, por isso, aconteceu algumas consequências da desobediência. Alguns falam: Deus castigou. Eu não entendo como um castigo, eu entendo como consequência. Se você faz algo bom, você vai ter suas consequências boas. Mas se você faz algo ruim, você vai ter suas consequências ruins. E quais foram as consequências geradas através da desobediência de Adão e Eva? Foi o conhecimento do bem e do mal, perder a comunhão com Deus. O espírito do homem ficou em um estado de morte. E aí tivemos esse decreto de que viveríamos, né? Teríamos o tempo certo para viver aqui, um tempo determinado. O aumento das dores de parto das mulheres e ainda mais. Foi negado o caminho do direito da árvore da vida, que é a árvore que nos daria a vida eterna. Mas eu lembro a vocês que tudo isso foi reconciliado, foi reconstruído na cruz. Só precisamos entender de fato o sacrifício de Jesus na cruz e tomarmos a posição e deixar que de fato Deus seja o Senhor da nossa vida, seja o autor e consumador da nossa fé, que Ele direcione os nossos passos. Já falamos da criação, do livro de Gênesis. Vocês já ouviram falar na Bíblia sobre Caim e Abel? Foi o primeiro assassinato na Bíblia. Caim matou o próprio irmão, matou Abel por causa de inveja, por causa de ciúme. E Deus conhece o coração do homem. Deus sempre conhece o nosso coração, Ele sempre conhece a intenção do nosso coração. E aí vem toda uma narrativa. Depois vem a história de Noé, que Noé foi um homem que andou com Deus. Ele andou com Deus. Deus avisou a Noé que destruiria os ímpios com um grande dilúvio, mas muitos não acreditavam, muitos zombaram de Noé. E Deus falou que só entraria na arca os animais, que Deus já tinha determinado, Noé com a família dele. E assim foi. E aconteceu o dilúvio,
e a humanidade toda foi destruída. Deus dando uma nova oportunidade ao homem e Noé ficou ali firme e forte naquilo que ele acreditava. Depois, com o passar dos tempos, veio a Torre de Babel, que foi lá na Babilônia, né? O que é a Torre de Babel? Entende-se que, segundo relatos bíblicos e alguns historiadores, textos que eu li, fala que essa torre era uma torre muito alta, como aquelas que havia lá na Babilônia, né? Que se chama zigurates, encontradas por arqueólogos. É comprovada, a Bíblia toda é comprovada historicamente por históricos, por arqueólogos, por pessoas que nem são cristãos ou não são evangélicos, não são cristãos, mas que comprovam a Bíblia através da história. Deus é tão perfeito em tudo que faz, não é verdade? Bom, falando da Torre de Babel, os babilônicos fizeram essa torre bem alta, né? Porque eles achavam que os deuses habitavam na parte mais alta da montanha. Por isso, eles criaram essa torre bem alta para poder alcançar o céu. Eles achavam que dessa forma poderiam alcançar o céu e desobedecendo aquilo que Deus falou. Deus pediu que eles se espalhassem e eles criaram essa torre bem alta, como uma cidade. Falaram, agora todo mundo vai viver aqui junto, ninguém vai se separar e nós vamos ser um só povo, uma só nação. E como Deus conhecia a maldade do coração deles, o que foi que fez? Veio aí a confusão de línguas, ou seja, eles foram confundidos, cada um começou a falar, cada um assim, como eram muitos, começaram a falar idiomas diferentes, línguas diferentes. O que foi que aconteceu? Por exemplo, aquele que estava falando em inglês, aquele que compreendia o que o inglês estava falando, se juntou a esse inglês e foram viver em um determinado lugar do mundo. Assim foi, né? Que falava português, o idioma português, se juntou e foi viver. E assim formou as nações. Dessa forma foi formando as nações. Olha aí, mais uma vez o homem querendo ser mais do que Deus. Lá no Éden, o que levou o homem a pecar, que levou Adão e Eva a pecar, foi a questão de querer ser como Deus. O que a serpente falou para eles, o que Satanás falou. Obviamente, se comer do fruto, serão como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E eles queriam ser como Deus. Na Babilônia aconteceu a mesma coisa. A Babilônia é conhecida como a mãe das falsas doutrinas. A mãe das falsas doutrinas. E o homem querendo ser mais do que Deus. Em Gênesis também ainda fala sobre a história de Nimrod. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito de Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi bisneto de Noé. Pouco se sabe sobre a vida de Nimrod. Depois do dilúvio, dos 3 filhos de Noé, os 3 filhos de Noé tiveram muitos descendentes que se espalharam pela terra. Cã, o filho mais novo de Noé, teve um filho chamado Cuxi, que Cuxi gerou Nimrod. Muitos não gostam das genealogias que tem nesses livros, em alguns livros da Bíblia. Mas essa genealogia é muito importante, até mesmo para sabermos de onde Jesus veio. Para entendermos a descendência de Jesus, a cultura, para entendermos todo o contexto histórico e trazer tudo isso para os dias atuais. Quem nós somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito de vida, o que nos espera após a morte. Tudo isso são questionamentos normais do ser humano. E a Bíblia tem todas essas respostas. Então, voltando a Nimrod,
O reino de Nimrod provavelmente, olha o que eu estou falando, provavelmente foi o primeiro reino da terra depois do dilúvio. Por causa disso, ele ficou conhecido como o primeiro homem poderoso da terra. Nimrod também era famoso por ser um caçador valente. Sua valentia se tornou um provérbio, que está lá no livro de Gênesis 10, do capítulo 9 ao 12, né? Então, uma pessoa muito valente era valente como Nimrod. As pessoas sempre se colocavam que seja valente como Nimrod. Isso são ditos lá no Antigo Testamento, no tempo que veio depois do dilúvio e tal. É toda uma história. E aí veio o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi. Quem conhece o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia, por volta do século XVIII, lá antes de Cristo, pelo rei Hammurabi, da primeira dinastia babilônica. Então, no que era baseado esse código? Quem lembra do que o povo falava assim antigamente? É olho por olho e dente por dente. É nisso aí que esse código está baseado. Aí Jesus veio e desconstruiu isso. Aí tem uma passagem de Jesus que ele fala assim, né? Vocês dizem olho por olho e dente por dente, porém eu vos digo, se alguém bater na sua face, dê o outro lado da face. E aí Jesus traz ensinamentos a respeito disso. Está lá em Mateus, acho que é no livro de Mateus 5. Podem pesquisar na Bíblia que vocês vão encontrar, com certeza. E vamos prosseguindo. Os patriarcas. Quem foram os patriarcas? Os patriarcas foram os primeiros homens a servir a Deus. Assim eles foram chamados, por servirem a Deus. Patriarcas, primeiros homens a servir a Deus. Eles assim foram chamados porque escolheram obedecer a Deus. Foi um povo separado por Deus. E Deus os fez pai de muitos, pois foram pais de muitos filhos na fé. Filhos na fé. Naquela época, eram povos chamados de hebreu ou judeu. Eles foram os primeiros a ouvir a voz de Deus. E isso só foi possível através da fé. Essa foi a fundamental e indispensável diferença que eles possuíam. A fé. Viver em Canaã, onde se tomou sua terra. Está escrito lá no livro de Hebreus. Vocês vão encontrar um resumo sobre fé. O que é fé? Leiam o livro de Hebreus. Hebreus 11, vocês vão encontrar. E o livro de Gênesis conta a história desses patriarcas. E a Bíblia, durante toda a Bíblia, em muitas passagens, ela continua citando o nome deles. Os principais patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é conhecido como um homem de fé, pela fé pelo ato de fé que ele teve, pelos momentos, desde o começo, né? Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu. Deus pediu Isaque, o único filho, que era filho dele e de Sara. E assim Abraão fez. Mas também, no decorrer da Bíblia, na história de Abraão, a gente vai encontrar as falhas cometidas por Abraão, porque Deus deixou isso na Bíblia, para mostrar que nós somos seres humanos, totalmente dependentes dele. Nós somos seres falhos, nós falhamos, e Abraão falhou em alguns momentos, mas Deus conhecia o coração de Abraão, assim como ele conhece os nossos corações. E sempre que um filho de Deus erra e se arrepende,
Deus perdoa. Precisamos nos arrepender com todo o nosso coração, com toda a nossa fé, com todo o nosso entendimento. Não podemos estar fazendo as coisas assim de caso pensado. Não, eu vou fazer tal coisa porque Deus vai me perdoar. Não é dessa forma que acontece. Mas se por acaso a gente fez algo, puxa, eu errei nisso, se chegue diante de Deus, Ele vai te perdoar. Conte tudo para Deus, Ele está esperando, Ele nos espera todos os dias. Muitas vezes passamos dias, noites sem falar com Deus, e Ele está ali só esperando o nosso sinal para ler a Bíblia, para compreender a Bíblia. Precisamos dessa comunhão com Deus, precisamos dessa intimidade com Deus, precisamos estar pedindo auxílio ao Espírito Santo para que Ele, o Espírito Santo, esteja nos ensinando a respeito das verdades. Precisamos conhecer a Bíblia para não sermos levados a todo vento de doutrina. Precisamos ler as Escrituras, insistir, mesmo que não estivermos entendendo, insistir em oração, para que o Espírito Santo esteja nos revelando. Gênesis continua falando a respeito de muitas e muitas coisas. Então, se você tem curiosidade de ler o livro, em Gênesis 37, se você tem curiosidade, só um minutinho, se você tem curiosidade de aprender a respeito da Bíblia, leia. Gênesis 37 fala a história de José. José foi filho de Jacó, chamado por Deus de Israel. Israel amava mais Jacó, foi chamado de Israel. Jacó tinha o nome de Israel. E de todos os filhos dele, Jacó amava mais a José. José foi vendido pelos irmãos. Os irmãos tinham ciúmes dele e resolveu vendê-lo. José era um grande sonhador e tudo quanto sonhava ele contava para os seus irmãos. E isso ia aumentando o ódio dos seus irmãos por José. E a intenção dos irmãos de José, na verdade, era de matá-lo. Porém, Deus já havia traçado um plano na vida de José. E o inimigo foi frustrado nos planos de acabar com os planos de Deus, porque o inimigo não pode nunca acabar com os planos de Deus. As coisas que Deus projeta em nossas vidas está decretado. Nós temos que nos posicionar e o inimigo não tem poder maior do que Deus. Então nós temos que ter fé e continuar na caminhada. Mesmo com tudo isso que aconteceu na vida de José, José foi vendido, José foi para o Egito, foi maltratado, foi preso e tal. Ele se tornou governador do Egito. Depois que José morreu, passou um tempo, surgiu um novo faraó que não tinha escutado falar de José, começou a escravizar o povo hebreu, começou a escravizar o povo de Deus. Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão. E aí acontece toda a história. José foi jogado no rio, foi encontrado no rio, foi criado no palácio e tal. E toda a narrativa você pode encontrar na Bíblia. Está no livro de Êxodo, você vai encontrar toda essa narrativa. José foi jogado no rio Nilo. Por quê? Porque todos os meninos nascidos naquela época de até 2 anos tinham um decreto de morte para eles. E Moisés sobreviveu a esse tempo. É a prova de que, quando Deus determina um plano em nossas vidas, nada e nem ninguém pode paralisar os planos de Deus. Moisés livrou o povo do Egito. Depois veio Josué, que foi o sucessor de Moisés, continuou na caminhada, conquistou a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E a Bíblia continua toda a narrativa. Como estamos falando do Pentateuco, eu trouxe esse resumo.
E aí, estamos no livro de Êxodo, o livro de Levítico fala sobre essas questões sacerdotais, fala sobre como andar em santidade. Ele fala o tempo todo ser de santo, porque eu sou santo, ensina a respeito da reverência com a palavra de Deus. O livro de Números traz a contagem de um povo, do povo no deserto, como foi, quem eram aqueles povos que estavam no deserto. E o livro de Deuteronômio repete a lei que está lá no livro de Êxodo, que fala, nas passagens anteriores também. Muito importante que tem no livro de Números, em Números 32, que diz o seguinte: quando alguém fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que o cumprir tudo o que disse. Se você prometeu algo a Deus, cumpra. Cumpra todos os seus votos com Deus. Não podemos levar as coisas de Deus de forma leviana. Temos que ser verdadeiros diante de Deus. Se eu faço um voto para Deus, eu preciso cumprir o meu voto. Enfim, a Bíblia é muito extensa. Eu aconselho que vocês estejam fazendo a leitura desses 5 primeiros livros da Bíblia nesses tempos, estejam tirando as dúvidas, estejam pedindo direção ao Espírito Santo para que esteja revelando a vocês a palavra de Deus. Que vocês tenham uma excelente viagem nas entrelinhas da Bíblia. Que o Espírito Santo venha revelar aquilo que está em oculto, aquilo que está no secreto, que venha revelar o coração de vocês. E durante toda a Bíblia, durante toda a leitura da Bíblia, vocês vão perceber nitidamente que Deus nos ama. Ele nos ama tanto. Ele ama tanto a nós, a sua criação, que somos nós, e Ele tem um plano para salvar a todos que nele crê. Durante todo o tempo, lutamos contra o pecado que existe dentro de nós e por muitas vezes nos abatemos e deixamos muitas coisas por fazer no meio do caminho. Às vezes nos achamos incapazes, fracos, acabamos ouvindo a voz contrária da voz de Deus. Mas Deus nos diz todo o tempo: eu sou contigo. Não desista, não pare. Tenho grandes coisas para fazer em sua vida. Lembrem-se que é esse um de muitos passos, que esse é apenas um. Lembre-se, esse é apenas um de muitos passos que você ainda tem a dar juntinho do seu Pai, fazendo a vontade dele. Ainda que as pessoas tentem te desanimar, ore a Deus, busque, fale com Ele. Ele é um bom Pai e Ele te espera de braços abertos. Ele te conhece. Ele nos conhece e Ele sabe todas as nossas limitações, mas Ele quer nos fazer. Todo o tempo Ele quer nos fazer fortes para suportarmos o dia mau. Que o Espírito Santo do Senhor habite sempre dentro do coração de cada um, trazendo renovo, discernimento e paciência. Você é mais do que vencedor. Não desista dessa caminhada. Não desista de conhecer seu Pai Celestial. Ele tem grandes coisas e grandes revelações para fazer através de você, para fazer em você e através de você. Sucesso nessa caminhada. Leiam a Bíblia, orem e estejam atentos a tudo aquilo que o Espírito Santo irá conduzir vocês nesse tempo. Beijos no coração de cada um. Boas aventuras nessa nova caminhada de intimidade com o Pai. Ele te ama e Ele te ama profundamente. Você conhece a Bíblia? Consegue entender quando lê? Muitas pessoas têm dificuldades em compreender a Bíblia.
E eu também já tive bastante dificuldade, sabiam? Por isso trago o quadro Conhecendo a Bíblia. E hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre essas verdades. Eu sou Roberta de Jesus, bacharel em Teologia, e trago para vocês o quadro Conhecendo a Bíblia Sagrada. No livro de 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Pois é, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi inspirada pelo próprio Deus. E nós precisamos ter fé para entender e trazer como verdade tudo que nela está contido. A Bíblia está dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos 39 livros, que estão subdivididos em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então, dentro dessas 5 divisões, temos 39 livros. E o Novo Testamento tem 27 livros. Então, vamos encontrar no Novo Testamento os Evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos. Vamos encontrar as epístolas, que também chamamos de cartas, e encontraremos o livro das escatologias, que é o livro das últimas coisas. A Bíblia Sagrada tem o propósito de revelar Deus e revelar os seus propósitos eternos para toda a humanidade. Assim como a Bíblia também tem o propósito, o objetivo de estimular toda a humanidade a confiar na obra salvadora de Jesus Cristo. Com isso, a Bíblia tem 3 objetivos principais, que é a salvação do homem, conduzir o ser humano à consciência de uma condição de pecador e a necessidade de remissão por meio do sacrifício de Cristo para a salvação da morte eterna. Ou seja, conduzir que o ser humano entenda o sacrifício da cruz e a maneira, a forma que ele pode alcançar essa salvação. E é através da Bíblia que a gente fica entendendo essas questões. A Bíblia também está aqui para capacitar os cristãos a viver em santidade, como eu falei, que está escrito lá em 2 Timóteo. Então, a Bíblia está para capacitar os cristãos a viver em santidade, instrui, habilita os cristãos a viverem segundo a vontade de Deus. E a Bíblia está aí para nos ensinar a glorificar a Deus, despertar o louvor, a exaltação, falar e lembrar da divina Trindade. Na Bíblia você não vai encontrar o termo Trindade, mas você vai encontrar o Pai e o Filho e o Espírito Santo, todo o tempo presente na Bíblia Sagrada. Eles são o protagonista da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se revelam ao longo de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Está presente desde Gênesis até Apocalipse. Ao longo dos nossos estudos, vamos conhecer alguns autores da Bíblia, mas tendo em mente que o próprio autor da Bíblia é Deus, que deu a inspiração ao homem para colocar as palavras que estavam no coração dele,
para que a humanidade pudesse contemplar tudo isso, todo o amor de Deus na vida de